Maravilha, estamos ao vivo então nesse sábado. Obrigado pela presença de vocês e temos novas pessoas, né? O grupo está crescendo, essa é a ideia do Universo das Imagens Técnicas, então é bom vê-los por aqui e bem-vindo todo mundo assim que está chegando. É isso. A gente só dois pedidos, né? Enfim, fiquem à vontade de manter a câmera ligada ou desligada, mas quem puder manter ligado, senão isso vira um podcast. é, mas sem problemas. E quem não faz parte do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca informações, coisas de última hora, assim, que a gente tem feito, ou notícias que vão saindo durante a semana. Quem ainda não faz parte, quiser fazer parte, fique à vontade, só mandar aqui para mim mesmo, assim, por aqui, o WhatsApp ou pelo Instagram, o WhatsApp, que eu adiciono vocês lá. O Lu escreveu que eu só vou ficar na escuta porque eu estou no transporte público. Tranquilo, Lu, tranquilo. Bem, eu queria já começar comentando uma coisa que surgiu lá no grupo essa semana, né, que a gente conversou sobre, e que foi justamente essa relação aqui, né? Deixa eu mostrar isso, que é uma notícia bem triste, bem pesada, mas que a gente conversou no último encontro. Então, que é esse careta aqui, ó. Acho que deve estar chegando aí para vocês agora. Ah, tá. Perdão, só esqueci de logar aqui para ele contar que eu vi uma notícia aqui do. Vamos lá. Ai, eu. Boa tarde, gente. Boa tarde, Dayan. Eu vi essa matéria, Dayan, e eu não consegui ler. Engraçado que eu Ah, até fiz uma inscrição de tipo, tem um período que você pode testar e tal, só que eu não consigo acessar algumas matérias, mesmo assim. tá. Verdade. Essa matéria aqui, no caso, ela é paga mesmo. O New York Times faz isso, né? Deixa eu pegar o post que eles fizeram no Instagram, que a gente debate por ele. Que acho legal ter alguma questão assim. Só um segundo. Nossa, enfim, hoje não está entrando. Eu mando depois, assim, mas basicamente é o seguinte, vamos conversar sobre um adolescente que estava com questões suicidas bastante complexas e ele começa, ao invés de procurar apoio, enfim, questões familiares também, ele começa a dialogar sobre essas questões do suicídio com o ChatGPT. E aí é muito assustador, assim, porque a gente já conversou sobre isso em algum momento aqui no grupo, mas acho que vale sempre retomar. Há uma programação bastante absurda, assim, no sentido de fazer com que você fique no chat e tenha essa relação sempre muito fluida, né? Que é uma pré-programação de todas essas IAs generativas. Então, a discordância das IAs, ela é muito rara. A não ser que você peça para ela discordar, e que mesmo assim vai gerar algumas questões e ela vai voltar a fazer. E aí, por exemplo, o menino tentou se enforcar, é uma notícia absurdamente triste, tem as marcas no pescoço e ele tira uma foto, mostra para o chat e fala, tá visível? E o chat fala, tá, mas quer saber como esconde? Você fala, "Não, mas como a própria IA está influenciando nesse processo?" E aí ele começa a dizer coisas como, se eu falecer ninguém vai sentir a minha falta, e aí ela começa a concordar com ele, falando, não, realmente, né, pensando assim, acho que não, poucas pessoas sentiram,
é uma conversa de maluco, assim, de que a IA vai conversando e que gera no suicídio da, do menino, assim. E aí os pais do menino acessaram depois da morte dele. É um menino mesmo, acho que tem 16, 15 anos, alguma coisa assim, um adolescente. Acessaram todo o histórico da conversa e agora estão processando, claro, a OpenAI, né, que é a fabricante lá do ChatGPT, por, sim, no mínimo, um desrespeito e uma falta de preocupação com a própria lógica desse processo, que são bizarras, né? Eu vi aqui que a Betânia e a Mariana mandaram o telefone, eu acrescento lá no grupo depois que a gente conversar aqui. E a Beatriz comentou no chat aqui, uma loucura, eu vi o post no Insta que você mandou pra gente no grupo. É muito assustador, porque 2 semanas atrás a gente estava falando disso, né? Das pessoas que estão fazendo terapia pelo chat GPT. E essa é uma questão, né? Assim, qualquer uma dessas inteligências, o chat, o DeepSeek, o Manus, qualquer uma delas, elas são só análises probabilísticas extremamente bem feitas e que vão fazer essa análise muito rápido e te dar um resultado certo, a partir de certos parâmetros que eles têm na base de dados, e essa base é absolutamente gigantesca mesmo. O problema é que isso não é pensamento, isso não é inteligência, isso tem nada a ver com inteligência. E uma outra coisa é isso, né? A necessidade do treinamento desses processos por utilização faz com que essas grandes IAs sejam muito aprazíveis. Então, elas raramente vão te contestar, aceitando coisas absolutamente brutais, como questões de suicídio, a pessoa falando: ah, não, tudo bem, tá tudo certo, segue a vida. Eu juro que o chat sugerir como o menino poderia esconder as marcas do pescoço me assustou muito. Assim. Me assustou muito, porque isso vai além do simples querer que a conversa continue, mas passa a ser, de alguma maneira, um incentivador enorme, né? Como um aconselhador de processos, né? E isso é extremamente perigoso, ainda mais numa sociedade muito doente, num processo onde basicamente, você tem um adolescente que não tem amigos e que se coloca no chat GPT porque o chat concorda com ele em todo o momento e é muito mais simples, né? Mas é um pouco assustador, assim, é um pouco assustador nesse sentido. E fiquem à vontade, quem está chegando para me interromper, para colocar no chat, conversar, mas a Yasmin colocou assim, eu tenho visto muitos casos onde relacionamento com o chat tem ficado cada vez mais bizarro. Hoje em dia tem IAs da IA, né, que é uma coisa muito curiosa, que é a ideia de algumas IAs se associando ao chat GPT para criar IAs de namoro, né? E aí você pode namorar com a IA e ter. É engraçado aquela coisa do Her, né? Que há um tempo, o filme com Joaquim Fênix, que há um tempo atrás era ficção científica e hoje não é mais, assim. Desculpem, assim. Total, total. Diga, Mariana, diga lá, diga lá. Não, é meio parecido com esse caso que você estava contando. Eu vi um tempo atrás, deve fazer uns 2, 3 meses. Acho que já era um adulto, na verdade, né? Não era um adolescente, mas também fazendo terapia pelo chat GPT, essa loucura. E ele era ex-usuário de drogas, assim, e sofrendo, né, com abstinência. E aí a sugeriu para ele usar só um pouquinho. Assim que aí ele poderia não sofrer tanto. Ah, no último encontro a gente trouxe um podcast com o Christian Dunker, que é aquele professor da USP de psicanálise, né? Que tem um canal no YouTube falando nisso. Eu acho que o canal chama Christian Dunker mesmo, mas tem um quadro falando nisso. E uma moça que tem um outro podcast chamou ele e ela, né? Essa moça fez um chat GPT falando, olha, eu queria fazer uma análise contigo, mas eu queria que fosse feita como se fosse com o Christian Dunker.
o Christian tem um canal no YouTube, tem muito vídeo, tem muito material, então ele consegue fazer esses acessos. E aí ela fez uma análise completa lá com ele e chamou o Christian em pessoa e deu a análise para o Christian, falando: dá uma olhada aqui o que que é. E aí o Christian começou a rir, porque uma das premissas fundamentais é: o chat não te interpõe, ele não te questiona, ele não te enfrenta. E isso, para quem fez o mínimo de psicanálise, sabe que é completamente absurdo, assim, isso não existe. E ele fala, é um erro muito brutal, assim, não é simples, é um erro bastante brutal. E é isso, né? Você falar para um usuário, alguém que tem um vício, né? Não só um usuário, mas alguém que tem um vício, fala, usa um pouquinho, como se a pessoa tivesse controle do quanto ela usa, né? É surreal, é surreal. Né? Isso nos leva ao texto de hoje. A gente está, quem está chegando, a gente está acompanhando o La Furia de las Imágenes, né? O livro do João Fontcuberta, e a gente vai capítulo por capítulo, assim, conversando mesmo, e aí abre-se para questões, trechos que as pessoas quiseram, mas eu sempre faço uma introdução, assim, para a gente poder conversar. Antes do La Furia de las Imágenes, que é o capítulo, esqueci o nome aqui, mas tá aqui fácil, após fotografia explicado aos macacos, né, aos monos, e a gente já conversa um pouco sobre isso. Eu queria trazer uma coisa antes disso, que é o seguinte, tô com o meu livrinho virtual aqui do lado, que é o seguinte, o João Fontcuberta, que é o autor que a gente está lendo esse semestre, ele é um filósofo, escritor, artista e etc. Mas ele deve muito isso a um cara que viveu no Brasil muitos anos chamado Willem Flusser, né? O próprio Fontcuberta assume isso no Beijo de Judas, que é o primeiro grande livro do João Fontcuberta. Ele é dedicado ao Willem Flusser, né? E aí o Flusser tem o Filosofia da Caixa Preta, que é um livro absolutamente importante para quem estuda a imagem nesses tempos. E aí, no Filosofia da Caixa Preta, ele tem um glossário para a futura filosofia da fotografia. Eu queria ler algumas coisas antes da gente começar, porque para mim é muito fundamental entender essa relação para a gente entender o que a gente acabou de falar e o capítulo do Fontcuberta. O Flusser diz assim, ó, aparelho, brinquedo que simula um tipo de pensamento. Então ele já está colocando um dedo na ferida de dizer, olha, o que a gente chama de brinquedo, na verdade é um aparelho cultural que simula uma forma de pensar. Isso já não é pouco. O aparelho não pensa, mas ele simula a forma de pensar. E ele fala, aparelho fotográfico, brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografias. Quem traduz o pensamento conceitual em fotografias é o próprio aparelho, porque, segundo o Flusser, e essa é a ideia, a fotografia ela não é isenta no sentido unicamente só da intenção do autor, da intenção do artista, do fotógrafo, da fotógrafa, enfim. O próprio aparelho é uma maneira de ver e é uma maneira de simular um certo tipo de pensamento. E esse certo tipo de pensamento que o aparelho permite é colocado em imagens através da ação dele. Então, é o aparelho, não é o fotógrafo. Claro, o fotógrafo tem, a gente já chega lá, tem algumas possibilidades, mas o próprio aparelho faz isso. E aí, ele vai colocando aqui, e aí tem a descrição clássica que é fotógrafo e funcionário, né? Vamos primeiro funcionário, que ele diz assim, funcionário, pessoa que brinca com o aparelho e age em função dele. Então, ou seja, é alguém que tem uma câmera fotográfica na mão, que hoje basicamente é quase todo mundo, né? Basicamente tipo, é absurdo a popularização desse processo, e que brinca com o aparelho e age em função dele. Aqui tem uma coisa muito famosa, que é a famosa frase no capítulo 7 do
a filosofia da caixa preta do Flusser, onde ele vai falar uma questão fundamental que é: quando a gente olha o álbum de fotografias de um turista, a gente não está vendo as memórias do turista. A gente está vendo as memórias do aparelho. Porque ele só tirou aquelas fotos porque o aparelho pediu para que ele tirasse aquelas fotos naquele local. E por isso que todos são iguais, porque é uma questão cultural, porque lembra que o aparelho é justamente a produção de pensamento cultural através de imagens. E por isso são todos iguais, todas as imagens são absolutamente iguais, porque é a memória do aparelho e não do fotógrafo. Ou não fotógrafo, né? O que ele chama aqui de funcionário, que é pessoa que brinca com o aparelho e age em função dele. E aí, o que ele fala de fotógrafo? Ele fala pessoa que procura inserir na imagem informações imprevistas pelo aparelho fotográfico. Então, na cabeça do Flusser, a ideia de fotógrafo é uma ideia bastante mais ampla, no sentido de dizer, se você só age em função da pré-disposição colocada no aparelho fotográfico, você é funcionário do aparelho. Mas se você age colocando coisas que não estavam ali entendidas, aí talvez isso seja fotógrafo, né? Alguém com uma ação e uma criação usando o aparelho e não só agindo em função dele. E aí, tem duas mais, eu não vou me alongar muito com isso aqui, porque não é o texto que a gente vai ler, mas que é idolatria tem a idolatria de textos também, que eles chamam de textolatria. E aí ele vai fazer o seguinte, deixa eu pegar a idolatria aqui. Idolatria. Incapacidade de decifrar os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, adoração da imagem. E isso é muito pesado para nós, porque você pode ser um idólatra mesmo sabendo ler as imagens e com certeza sabendo fotografar, porque isso não tem nenhuma relação. Você pode ser simplesmente um funcionário e é o aparelho que está fotografando e está tudo certo. Mas ele vai colocar sempre essa ideia, né? Incapacidade de decifrar os signos da ideia. Ou seja, o que está por trás da foto, o que vem depois desse processo. Qual é a questão fundamental que é colocada dentro desse princípio? Quais são as possibilidades no sentido de dizer, olha, quem mandou essa foto, como mandou, por que mandou, qual é o interesse que essa foto tem vinculando, a ideia por trás do conteúdo. A pessoa não consegue entender esse processo, mas ela consegue ler a imagem e, principalmente, fazer a imagem. E ele chama isso de idolatria. Estamos vivendo em tempos de idolatras? Nossa, com certeza absoluta, assim. O Flusser escreve isso nos anos 70, mas ele acerta em cheio, assim, sem problema nenhum. A Camila coloca aqui, essa noção de funcionário me lembrou como o Google faz mapinhas com as nossas fotos e das imagens que tiramos dos lugares com a câmera do celular logado na conta dele. Mesmo que não tenhamos ativado muito conscientemente essa função. Ele faz um relatório e compartilha como se fosse um serviço deles. Não, total, assim. Tem depois eu acho, não vou achar agora, que faz tempo que eu vi, que é um artista inglês, eu não me lembro nem assim, a sombra do nome dele. Desculpe, não lembro mesmo, mas depois eu acho e ponho lá no grupo. Ele entra em Instagrams abertos e ele dá a volta em monumentos famosos, tipo Torre Eiffel, Big Ben, aquela coisa toda. E é muito engraçado, porque ele dá 360 nesses monumentos, mas não é só uma vez, não. São vídeos de 10 minutos em que ele fica jurando, assim, só pegando fotos que ele achou no Instagram, assim. Achou simplesmente isso. E é isso, né? Aquilo é o álbum do aparelho, né? Não é mais um álbum do fotógrafo. Né?
E essa coisa que a Camila colocou aqui é uma das características mais fundamentais da pós-fotografia, né? Do pós-modernismo, de modo geral, que é a privacidade virou uma lenda, né? A privacidade virou algo, assim, completamente irrisório, risível, porque a gente está sendo vigiado o tempo todo. Assim, né? Não há mais essa ideia, né? A gente até, enfim, aqui no Brasil teve Lei Carolina Dickmann, lá fora virou uma lei da Scarlett Johansson, desses ataques que fizeram esses celulares de celebridade, vazaram fotos íntimas e etc. E a gente comentou uma vez aqui, né, esse processo, claro que é um absurdo fazer isso, é uma violação tremenda, mas ao mesmo tempo, no mundo de hoje, se você quer que uma foto não circule, talvez a melhor maneira de se fazer isso é não fazer a foto. Infelizmente, a única proteção que você tem é que ela não exista. Porque uma vez existindo e uma vez sendo exteriorizado ou no clique ou na fala, a sensação, essa história já é velha, né? Os aparelhos nos ouvem e acabam divulgando coisas dentro dessa escuta mais ativa, né? Enfim, você fala de alguma coisa e aparece na sua timeline ali, no seu feed, a propaganda daquilo. E teve uma vez que eu fiquei completamente chocado que apareceu uma propaganda de uma impressora fine art. Não é uma coisa assim, tipo, comum. É uma coisa muito específica. E esse eu me lembro, assim, que eu comentei uma única vez com a minha companheira e falei, nossa, o fulano de tal tá vendendo uma impressora fine art. Tô pensando em comprar, ver, será que é um bom negócio e tal, não sei o que tem. No fim eu desisti da compra, mas eu fiquei recebendo notificações de impressoras da Epson, assim, fine art. Eu falei, gente, mas é muito específico, né? É muito assustador, assim. O Lua colocou assim, para evitar algo seja exposto, é melhor não fazer. Eu acho que a gente está nesse caminho, assim. Acho que está cada vez mais nesse caminho mesmo. Não sei se vocês viram recentemente, fica o alerta, troquem a senha do Google e coloquem lá verificação em 2 etapas, porque um dos maiores vazamentos dos últimos anos foi agora, recente, 1 mês, 2 meses atrás, e vazaram algumas milhões de contas do Google, assim. O Google não fala o que essas pessoas têm acesso, ou só diz que, não teve acesso a tanta coisa assim, mas não sei vocês, mas a minha vida inteira está no Google, assim, então não tem muito o que descobrir, é uma vida meio aborrecida, mas mas tá lá, assim, tá lá. E aí, uma última coisa aqui que eu queria colocar, que eu acho genial, que é o textolatria, né? Que é aquilo que a gente leu é idolatria, mas ele fala de textolatria, incapacidade de decifrar os conceitos nos signos de um texto, não obstante a capacidade de lê-los, portanto, adoração ao texto. E é isso, né? Assim, não há a ideia de interpretação do processo, mas a ideia de ler e simplesmente absorver isso. Eu adoraria, assim, né, ter que ficar explicando isso para vocês, mas eu acho que o que a gente viveu nesse movimento político dos últimos anos é claramente isso, assim. É impossível ler de outra forma, né? Eu me lembro numa situação pessoal, minha mãe nasceu em 48 e meu pai em 43, os dois foram estudantes na época da ditadura militar. Minha mãe teve amigos que foram torturados, presos, ela participava de um movimento estudantil mais do que meu pai, e sei lá, uns 2 anos atrás ela me mandou uma fake news no WhatsApp, assim, olha isso, que absurdo e tal. Eu falei, mãe, desculpa, mas isso é claramente falso, assim, aí falando dos elementos, assim, e ela falou uma coisa maravilhosa, ela falou, não, mas foi sua tia que me mandou. E essa loucura, né, porque, assim, a incapacidade de entender que não, minha tia jamais produziu aquilo, ela recebeu e ficou divulgando aquilo como centenas de milhares de pessoas, mas alguém com formação política e com uma visão de mundo bastante interessante, mas foi a irmã dela que mandou, como é que eu vou desconfiar desse processo?
É uma geração que não estava preparada para isso, né? E ela virou uma idólatra. É isso, ela olha a imagem, ela lê a imagem, mas ela não consegue decifrar mais da onde veio, por que veio, quais questões são colocadas. E isso tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade, né? A Camila falou a capacidade de expandir a textos. É, exatamente, assim, Incapacidade de expandir os textos, né? Que você falou da idolatria do texto pela dificuldade de decifrar os conceitos desse texto, que decifrar os conceitos de qualquer texto, imagem ou escrita, né? Seria você conseguir destrinchar aquilo e ir criando novos significados a partir daquele texto, né? Expandir aquele texto para uma outra coisa, para uma outra discussão. Né? E aí ficar preso naquela coisa que você não entende e não decifra, né? Maravilhado com aquilo, enfim. Isso falando disso, né, que você falou da sua mãe, que uma coisa, era uma coisa que a gente atribuía a pessoas, sei lá, que não tinham tanta intimidade com o celular ou com a internet, mas hoje em dia não, assim, eu tava com o meu companheiro ontem, e aí a gente tava vendo meme no Instagram, ele me mostrou um de um Golden com uma mangueira na boca, era tipo uma câmera de... Sabe essas câmeras que filmam pet? Tipo essas babás eletrônicas que estão muito na moda hoje em dia. Então era uma câmera dessa, tinha data, tinha horário, tinha tipo um filtro dessa câmera, era muito convincente. E aí era um Golden com uma mangueira, tipo, molhando a casa inteira da pessoa, passando por todos os cômodos. Ele abria a geladeira e comia e tal. E era muito engraçado, mas eu falei, isso não é real. Ele falou, claro que é. Eu falei, abre os comentários. Aí o primeiro comentário era um textão, falando, uma menina falando, me incomoda muito que só eu que me sinto incomodada com essa enxurrada de vídeos de IA e não sei o quê. E ele, aí a primeira reação dele foi, não. Aí logo depois ele falou, ah, mas tudo bem, é engraçado, é pela narrativa. Tipo assim, ó, mas o primeiro ímpeto foi tipo a pessoa se sente meio um pouco que o fonte coberta causa, né, nas pessoas que acreditam que a gente compra essa ideia dessas fotógrafas, é tipo, é uma traição, né, você sente que você foi enganado, porque de fato é uma enganação, por mais que, mas é uma enganação da sua capacidade de ver que aquilo não foi feito, nesse caso, por uma pessoa, né, muito maluco, assim, foi feito por uma pessoa, mas tipo, a gente tá cada vez mais sendo mais desafiado a entender o meio de produção de uma imagem, né, ou de um vídeo, ou de um texto escrito, num nível que a gente acho que ainda está tentando entender, né. E eu dobro a aposta que você está colocando, porque eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter os elementos suficientes para perceber isso. E essa é a questão, né? Porque o mundo caminha justamente para. Cara, eu chuto que daqui 2 anos ou menos a gente já não vai ter mais a ideia de se é IA ou não. Assim, né? Já foi. Já tem muita foto que não dá para ver. Vídeo ainda é uma questão, mas tem muito desenvolvimento. Tenho usado o Midjourney com frequência e é assustador o desenvolvimento, assim. É muito, 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 muito assustador. E aí a gente, de novo, volta, assim, para aquilo que o Foncoberta fala também. Eu acho que a pergunta se aquilo é feito ou não, se é IA ou não, ela cada vez mais vai ficar, de alguma maneira, sem legitimação. E talvez a gente pare do questionamento da produção e comece a questionar de dizer, tá, mas com que intenção foi feito? Da onde partiu isso? E aí, de alguma maneira, Camila, eu concordo com seu companheiro, assim, pô, ah, mas tudo bem, é engraçado, é tipo um vídeo de um Golden sendo um Golden, né? Um furacão completo, assim. O mais louco é que eu vi esse vídeo. Eu confesso que recebo muitos vídeos de cachorrinho nas minhas redes sociais, por motivos óbvios, e eu vi esse vídeo, assim, eu sei exatamente do que você está falando. É um pouco. Você sacou que era logo de cara, assim, ou demorou um pouquinho no vídeo? Não, eu demorei um pouco. Porque depois fica muito, né? Mas é isso, é um prompt muito bem feito. Com certeza a pessoa que fez dedicou um esforço ali, sabe? Para fazer página de meme dar dinheiro, lida com narrativa, né? Agora no CCBB vai estrear aquela. Eu vi, eu não sei
mas eu vi no Instagram deles que vai ter uma exposição sobre memes no Brasil, com a história dos memes no Brasil. Então, é uma linguagem visual, assim. Então, a gente se depara com isso, com essas narrativas, né? E estava muito bem feito. É isso, é assim, como é feito, por que que é feito, né? Se isso for legítimo, que seja com IA, que seja com uma cybershot, que seja do jeito que for, né? Sim. Eu só corrigiria uma coisa, assim. Por exemplo, na opção mais parruda e paga do Midjourney, esses videozinhos, eles já vêm com prompts feitos. E você só clica usar o texto e você pode acrescentar pequenas coisas regionais, assim, tipo casa brasileira, quintal com grama verde. E aí você dá só um ok e ele cria esse vídeo para você, assim. Então, em algum momento a gente abre isso aqui para conversar sobre, mas tem Banco de ficado prompt, né? Uhum. Banco de prompt, exatamente, Bancos assim. de imagem. É uma mistura do chat com, né, enfim. Não, ele tem uma função chamada Explorer, né, que você vai baixando e aí tem vários vídeos e fotos, tem foto e vídeo, né? E aí se você vê um vídeo que te interessa, você clica e ele te dá o prompt, fala assim, olha, para criar esse vídeo o prompt é esse. E aí você pode simplesmente copiar o prompt e ir acrescentando coisas, assim. É um pouco assustador, porque é realmente muito bem feito e cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. A Yasmin coloca que ontem a gente teve a palestra da Vera Hambúrguer lá no Sanaclapa Cipião. Ele fala, ontem na palestra com a Vera Hambúrguer, nós falamos sobre o IA, sobre como o IA vai impactar na área de direção de arte, fotografia, cinema, foi muito legal. Eu acho que já impactou, né? Eu tenho uns amigos que trabalham em agência e eles basicamente falam, cara, assim, o briefing é todo feito por IA agora, né? Já foi, assim, não tem jeito. E muitas campanhas. Ainda é um pouco ruim, ainda é, porque você ainda tem alguma coisa, por exemplo, os bancos de imagem não têm coisas muito regionais, tem um pouco de dificuldade dentro desse sentido. Então tenta pedir pro Midjourney criar uma tapioca para ver o que acontece, assim. Vem um negócio muito esquisito, assim, coisas muito regionais ele ainda tem muita dificuldade de acessar. E claro, o Brasil é um país gigante, mas se pegar regionais ainda menores, ele tem mais dificuldade ainda para acessar esses processos. E a outra coisa é essa ainda estranheza de... Eu estava fazendo um prompt lá e eu estava fazendo uma imagem que tinha uma mulher numa paisagem e era uma plantação de milho. E estava escrito, plantação de milho, milho, milho. E aí ele fazia uma plantação de trigo. E aí você coloca assim, eu reforcei 3 vezes a palavra milho, porque ele não entende não, né? Esse é um outro problema dele. Você não pode colocar não é trigo, porque ele vai colocar trigo, porque tem lá o metadado trigo. E aí ele insistia, assim. E aí eu tive que colocar mais coisas, assim, Cerrado Brasileiro, né? Brazilian Savannah, América do Sul, todo um processo geográfico para ele entender que era impossível ser trigo. E aí ele fez um negócio de milho, que era o que eu queria, assim. Mas demorou, viu? Para ele entender que não era trigo, foi uma briga, assim. Então, essas pequenas alterações que ainda são chatas, fazem ainda ela perder um pouco espaço, mas é aquilo que a gente sabe, né? Isso é assim hoje, daqui a 6 meses já está diferente, completamente, daqui a um mês, né? Já está completamente diferente, daqui a um ano completamente diferente. Então, é um universo que vai ser cada vez mais comum e eu, longe de ter uma bandeirinha aqui falando não usem a AI, pelo contrário, usem e abusem porque não é o futuro, é o presente, assim. Entende como isso funciona, mesmo, assim, mesmo. Muito bem. Podemos ir pro capítulo, né? Após fotografia explicada aos monos, aos macacos, que está na página 60, se não me engano, do texto, 61 do texto. E aí, para quem está chegando por hoje, a gente vai
página por página mesmo, lendo certos trechos que chamaram a atenção. Daqui 15 dias a gente continua com esse processo, comenta o que aconteceu no nosso grupo e também lê o próximo capítulo aqui. Mas a primeira coisa que eu queria colocar, assim, antes da gente ler o texto em si, cara, os monos, né, os macacos, somos nós, né? De verdade, assim, tipo, desculpa dizer isso, mas assim, o Funko Beto é muito safado, né? Porque ele vai contar uma história que ele viu no metrô de Londres, a foto de um macaco com a frase o macaco roubou a minha câmera, faça um seguro. Aí ele vai falar da inteligência dos macacos, o planeta dos macacos, vai falar do macaco que tirou a foto lá, que fez o selfie, que ficou famosa há uns anos atrás. Tá, beleza, assim. Mas a gente sabe muito bem como o Funko Beta funciona e é tudo contextualização para o objetivo no sentido de não deixar claro a ideia de que, basicamente, ele está questionando a nossa própria inteligência, assim. É esse o universo das coisas. E ele não está errado, porque é isso que a gente está falando. Cada vez mais há esse processo. E a gente não deu tempo ainda, essas novas tecnologias, elas são realmente novas, para a gente desenvolver um léxico de falar delas e de falar como elas, não, perdão, mas de falar sobre elas, que não tragam coisas distintas. Como assim? Eu me lembro, por exemplo, quando aconteceu uma das revoltas na Venezuela contra o Maduro, e um professor de fotojornalismo da universidade falou: nossa, você viu o que aconteceu na Venezuela? E aí a minha primeira reação foi: não, e nem você, assim, que nem viu, né? A gente viu uma foto que circulou nas grandes mídias, mas é isso, né? Para falar isso desse jeito, você tem um tamanho de frase que no dia a dia é completamente impossível, né? Ninguém vai chegar e falar assim: nossa, você viu que foi vinculado para que nós víssemos o que ocorreu ou que talvez tenha ocorrido na Venezuela? Não, ninguém vai falar isso é impossível, assim. Mas de verdade mesmo, a frase correta é essa, né? O que foi vinculado por onde para que talvez tenhamos visto o que talvez ocorreu dentro desse processo, né? E nós nos transformamos cada vez mais nesses monos, né? E aí, eu já começo na página 62. Se alguém tiver alguma coisa na 61, por favor. Mas na página 62, no parágrafo que começa e termina na página, de baixo para cima é a primeira 9 linhas de baixo para cima nesse parágrafo, começa com: os animais mais inteligentes aprendem por imitação. E ele diz assim: os animais mais inteligentes aprendem por imitação, por o procedimento de ensaio e erro e por repetição. Com esses métodos, adquirem formas de respostas a diferentes situações que reembasam, né, o repertório e os atos reflexos do instinto. Mas, mesmo assim, resultaria prematuro identificar cognição como inteligência. Poderíamos convir que o ingrediente que falta é a articulação de linguagem, uma codificação de signos abstratos que habilita a comunicação. Aqui ele já dá um toque que dizer: olha, se você tem um gesto e repetir esse gesto, não é bem inteligência. Exatamente, assim. Isso me lembrou um fato bastante notório, assim. O Pedro Meyer, que é um fotógrafo mexicano que eu gosto muito, o Herege, né? Ele é conhecido assim. O, o Meyer, ele, na época, isso já faz alguns anos, tinha um neto de 5 anos de idade. E ele tinha saído um iPhone lá, desses mais parrudos, que eu não me lembro qual era,
Eu sei que ele pegou o iPhone e deu na mão da criança e falou, olha, tira fotos. E ele passou 2 horas tirando fotos. E ele tirou 2.800 fotos. Claro, era uma criança de 5 anos, estava lá, tipo, deve ter feito uma loucura. O Meyer pegou essas fotos, fez uma seleção e publicou no Instagram dele como se fossem fotos dele. E aí, aquela babação de ovo do Instagram, que é tradicional, o Meyer é muito famoso, é um cara muito importante no meio. Ah, que fotos incríveis, mestre e tal. E aí depois ele publica novamente falando, olha, o que acontece é, essas fotos foram feitas pelo meu neto, de 5 anos e tudo mais. E aí, a minha discussão com essa ideia é que eu acho que o Meyer não entendeu muito bem. Aí eu desafio o mestre um pouco. Porque assim, que o neto dele de 5 anos tenha feito as fotos, tudo bem. Porque é uma ideia de apertar um botão que ele deve ter visto 1 milhão de vezes na vida. O pai faz, a mãe faz, o avô faz pra caramba, porque o avô é fotógrafo, não para de fotografar um minuto. O Meyer é daqueles viciados que assim fotografam o dia inteiro. E ele repetiu a ação de olhar e apertar o botão. Até aí tá tudo certo. O problema é qual foi o critério de seleção das imagens. Porque se você faz 2.800 imagens para tirar 10, muito provavelmente tem 10 bem boas. Assim. Tem bem boas. O problema é o que é bem boas, quem escolhe bem boas e com que critério é isso. E é isso, é claro, você está falando de alguém que tem um olhar ultra treinado, que é o Meyer, de muitos e muitos anos, foi aprendiz do Dom Manuel Álvares Bravo, grande fotógrafo mexicano, uma trajetória longuíssima dentro da fotografia. E aí, você fala, qual é o processo de criação? A repetição mecânica do ato de criar, de apertar o botão, ou a criação de um enredo, de uma narrativa a partir de fotografias feitas por quem quer que seja? É o ato ou a elaboração do discurso? E desde os anos 70 para cá, cada vez mais, a elaboração do discurso tem ganhado essa guerra sem dúvida nenhuma. Assim, sem dúvida nenhuma. Mas sigamos, sigamos. Tem alguma coisa que vocês queiram dizer? Algo a acrescentar? Desculpa, você indicou o parágrafo e eu não achei aqui exatamente. Ele é na página 62, Ah, tá. o parágrafo que começa na página 62, só que está lá embaixo, Tá na bom. 9ª linha de baixo para cima. Obrigada. Imagina. Perdão, gente, eu estou olhando aqui do lado porque tem um cachorro chamado Caos, né? Para quem não está habituado, o Caos está meio malzinho hoje, mas ele tá. Você falou babás eletrônicos que estão na moda, é isso. Assim, ele está aqui do meu lado, mas eu estou vendo uma câmera que está filmando ele. Assim. Eu e algum chinês, provavelmente, né? Vendo a mesma imagem. Assim. Provavelmente. Essas câmeras são facílimas de entrar, né? Não, não tem nenhuma segurança. Assim. A minha próxima leitura é na página 65. Se ninguém tiver nenhuma questão nas anteriores. Então vamos lá. Na página 65. Dayan, desculpa te interromper. Imagina. Só para avisar, não sei se o pessoal novo tem algum interesse em acompanhar a leitura, mas eu entrei aqui pelo link do Drive, porque eu tô sem o meu exemplar aqui físico, que na verdade é uma impressão do link do Drive. Então eu posso mandar aqui se alguém quiser acompanhar também. Ah, eu mandei o link para. Tá bom. Mariana e Betânia, vocês conseguiram acessar? Então beleza. Sim, sim, tô aqui também. Maravilha, maravilha. É
na quarta linha. Na quarta linha. Porque ele está falando da imagem que está na página anterior, que é a famosa foto do o Planeta dos Macacos, que é um macaco tirando a foto depois dos outros macacos terem eliminado um grupo de humanos. Que claramente é uma provocação danada das fotos de safari, né? De abater o animal e tudo mais. E é bem bom, assim, a provocação. E ele fala uma coisa muito pesada sobre essa imagem, assim, é o seu troféu, um clichê iconográfico que tem migrado dos protocolos cinematográficos, cinégicos, para as atrocidades de Abu Ghraib e do Estado Islâmico. E é muito curioso isso, porque ele tem um texto no Câmara de Pandora falando sobre isso, que é essas fotos, que a ideia do safari hoje, ela é muito mal vista. Então, o safari hoje virou o safari fotográfico, né? Você vai até lá e tira fotos do bicho andando e tudo mais. Caçar mesmo é uma ideia hoje meio... Eu lembro que o rei da Espanha matou um leão há uns 5 anos atrás, e foi uma enxurrada de críticas, né? Que é algo muito velho, né? Só que, curiosamente, quando você está olhando para essas imagens de Abu Ghraib, naquela prisão em que os pessoas muçulmanas eram torturadas e o exército dos Estados Unidos, né, os militares, tiravam foto disso e posando em cima, pisando em cima, ou mesmo do Estado Islâmico, a ideia de divulgar isso através de redes sociais, etc., é muito curioso como isso se manteve. É o mesmo clichê, é o mesmo processo fotográfico de dizer, olha a minha força, olha como eu sou capaz, só que agora feito como pessoas, entre pessoas, né? Essa ideia do inimigo, né? Só peguei isso porque é muito chocante essa passagem, e acho que vale a pena refletir um pouco por isso. Só um segundo aqui, pessoal, só um segundinho, peraí. Perdão, eu tô de babado caos aqui também, perdão. Eu até pensei em cancelar hoje, mas falei, não, deixa, tá tudo bem, assim, deixa eu fazer. Agora, eu acho que a minha próxima anotação é na página 66, se ninguém tiver alguma outra anotação antes. É na página 66, no primeiro parágrafo que começa na página 66, com casualmente ou não, né? E aí ele fala o seguinte: casualmente ou não, em 1928, se rodou outra película com quase um título idêntico, o Homem e a Câmera, né? E se transformou em algo parecido, né, na União Europeia com o de Dziga Vertov, né? O Homem-Câmera, né? Eu acho que é a tradução que acabou indo para o português. Consegue outra obra maestra, né, de um mestre, que faz do cameraman um herói, que roda sem parar em seus esforços, com muito esforço e perigos, né? Para quem não viu ainda, vale muito a pena.
ele pendurado no táxi, filmando, né, com aquela câmera antiga. O Vertov é um cineasta que vale a pena acompanhar. Mas me interessa mais a partir daqui. E ele diz: para Juan Barra, ambas películas expõem a consumação de uma desobjetivação da imagem. A câmera se maneja sozinha em uma demonstração de poder da trucagem em entusiasmo ao público. Por outro lado, a celebração dessas façanhas da câmera convive com a temática do domínio do homem sobre os objetos fabricados pela máquina. A visão técnica, fortuita, não intencionada, prevalece sobre a subjetividade. Para as vanguardas, era a acepção da mirada, do olhar da máquina, do animal, do desejo, do não humano. O que redimia o humano de seus atavismos e das suas rotinas. A irracionalidade, o seu âmago, é o recurso para alcançar uma nova racionalidade. O que o Barra está falando aqui, que é uma ideia bastante interessante, é, de alguma maneira, e o Foncoberta coloca essa crítica de maneira, tipo, dedo na ferida, a ideia... Perdão, povo, só ter que ver o caos aqui, só um segundo, perdão. Perdão pela interrupção. A ideia que o Foncoberta coloca de uma maneira muito pesada e direta é a seguinte: nós, de alguma maneira, o processo fotográfico, o processo de construção fotográfico, criou esse monstro da objetividade. Essa crença e essa ideia do objetivo, da não experiência humana, da câmera autônoma, é uma coisa que a própria história da fotografia criou para si, se acreditou nesse processo e ele foi construído a partir de um referencial social e hoje a gente vai ter que lidar com ele, porque ele é assustadoramente horroroso, assim. Mas é isso que o Foncoberta fala. A gente não pode, pelo menos o que eu entendo aqui do Juan Barra, que o Foncoberta traz, não é possível entender essa visão dissociada da construção histórica que as pessoas que realizaram a fotografia fizeram. Ela foi legitimada e assumiu o posto como essa relação inumana, como o ápice de uma relação de criação de imagem inorgânica a partir de um ponto de referência colocado de uma construção histórica dessas pessoas que realizaram isso e que foi perpetuado, porque ele não foi questionado até a década de 60. Só em 60 é que se realizou esse processo. E aí, claro, a partir de 60 abriu-se caminho para uma crítica absolutamente violenta. Mas se você for pensar nos movimentos históricos da fotografia, nova objetividade, street photography, o momento decisivo, todas as questões da fotografia humanista, tudo isso é baseado nisso e é um movimento bastante exigente e questionador desse processo. Assim. Então, a construção foi social e se colocou dessa maneira. E agora a gente vai ter que lidar com ela. É isso que está em jogo. Questões, meu povo, questões.
Quando vocês pensam, mais um segundo. Perdão, hoje vai ser um dia de interrupções. Só um segundo. Perdão. Hoje, excepcionalmente, acho que vai ser um pouco mais curto, assim, mas mesmo assim eu queria ler um texto grande, assim, para a gente finalizar, que é a última página desse capítulo, que é na 74. Peço desculpas dar esse pulo, mas eu acho que é a fundamentação desse capítulo, que é essa página inteira, na página 74. Vamos ler ela, a gente comenta para ter essa ideia. Olha aqui. Nessa encruzilhada, como se posiciona a fotografia, cujo mandato histórico tem consistido, paradoxalmente, em salvaguardar identidade e memória? Ou seja, ela é justamente essa instrumento técnico que demanda essas ideias e que diz, olha, eu sou um instrumento que permite salvaguardar esse processo de identidade e memória. Só um segundo, perdão, hoje está difícil. Perdão. Foi, perdão. A câmera tem servido de uma ortopedia da memória biológica, né? De um aparato externo da memória biológica. Uma função que agora supre, sobretudo, a memória máquinica. Ou seja, é essa memória que vem da máquina e não a memória nossa, como memória afetiva e social. E detalhe, né? É uma memória que vem não recortada com tempos. É um tempo máquina, é o tempo do agora, é o tempo do esquecimento. Ou como a Maria Rita Kell costuma dizer, que eu acho genial, é o tempo da eternidade. Porque o tempo maquínico é o tempo que não passa. É o tempo que é completamente contínuo e que não faz relação. E isso é o tempo eterno. E, claro, na cabeça dela, no sentido de uma crítica a esse tempo, ela diz: esse é o tempo do capitalismo, né? Você vive em constante presentificação de algo que não se supera, que é o presente. E que isso é a ideia de eterno. E como a fotografia contribui enormemente para essa sensação de tempo. E aí ele segue: se a cultura digital transforma o humano, é essencialmente, em sua maneira, condicionar as nossas relações com a memória, fazendo-nos crer que a memória equivale ao simples acesso à informação ou a uma forma disponível dos dados. Ou seja, uma das questões fundamentais da fotografia e da época digital, basicamente, é confundir memória com rememoração. São coisas distintas. Memória é a capacidade linguística de fazer relações de acordo com pensamentos que podem ter existido ou não. Isso é memória. Rememoração é acesso à informação que se passou. Quando você escreve algo e lê porque você esqueceu, isso é rememoração, no sentido de olhar para aquilo e conseguir uma informação que já não estava mais dentro de você. Mas circular essa informação e fazer disso um pensamento subjetivo complexo é memória. O que a fotografia nos traz é uma rememoração, a possibilidade de esquecer. Porque se você tem a possibilidade de acessar, você pode esquecer. Essa é a grande questão.
E aí ele segue aqui. Mas a experiência do passado está sempre submetida a uma perspectiva de interpretação. É dizer, a uma interface que não é nunca neutra nem inocente. É que eu já continuo aqui. Lembrança como rememoração. Eu acho que lembrança é uma palavra difícil, viu, Camila? Eu gosto dela, mas eu acho que ela, de alguma maneira, está no meio do caminho, eu confesso. Porque se ela for só a lembrança no sentido de lembrei um número de telefone, ou lembrei de algo que ocorreu independente dos outros fatos, ela é uma rememoração pura e simples. Mas se ela vem associada com um processo e uma construção de tempo mais complexo que circula a criação dessas questões, eu acho que aí ela se aproxima da memória. Então, eu tenho dúvida. É difícil fazer essa separação nesse caso, assim. Eu acho que ela pode agir dentro das duas possibilidades. Mas se ela for a lembrança no sentido mais raso do termo, ela é muito mais rememoração. Agora, se ela for usada como um processo afetivo de construção de uma lembrança social, por exemplo, aí eu acho que ela é muito mais memória. Tem essa relação. Eu lembrei de pensar assim, eu estava, enfim, fazendo um trabalho de uma disciplina lá de filosofia da imagem, e aí tinha uma foto que eu falei, isso aqui tá meio borrado, eu vou colocar como memória, mas eu falei, não, memória é uma outra coisa, aí eu coloquei lembrança. Você lendo agora essa passagem, eu pensei na coisa da lembrança como, vou te dar essa lembrancinha, né, como um artefato ou como um bibelô, alguma coisa que você presenteia para aquilo ficar de presente. Então, tendo também como um marcador de tempo muito específico, né? Algo que pode ser jogado fora e esquecido, né? Mas, enfim, é isso. É uma palavra que está transitando nesses dois conceitos de memória e rememoração. Porque ao mesmo tempo, às vezes você dá algo para alguém que é essa lembrancinha e etc, e isso faz com que o tempo seja marcado, porque passe mais devagar, no sentido de algo que é grandioso para a pessoa que recebeu, né? E aí isso vai gerar uma marca permanente, que vai gerar um ponto de inflexão no tempo, que permite com que ela construa outras possibilidades de tempo ao redor. E aí, nesse sentido, se torna memória, né? Porque se torna relacional. É difícil, né? É caso a caso mesmo, nesse sentido. Mas muito bom, muito bem. E aí, ele segue aqui, falando que ela nunca é neutra, né, inocente, e segue. Para que esta interface seja eficiente, devemos estar dotados da faculdade de ouvir, de esquecer, perdão, de ouvir, que tradução maluca, dotados da faculdade de esquecer. E as máquinas não esquecem, só apagam. Isso é muito genial, assim. Esquecer é a capacidade orgânica de pensar. Existe uma coisa, eu como educador, assim, professor, há uns 15 anos, tenho um verdadeiro desespero quando a pessoa fala aprender a aprender. Eu tenho desespero dessa frase, assim. Porque, de verdade, para mim, aprender é uma condição de quase estar vivo. Você vai aprender. Tudo bem, tem métodos e métodos, tem gente que tem melhor desenvolvimento com um método do que com o outro, e tá tudo certo, sem problema nenhum. Eu sou bem Paulo Freireano nesse sentido, né? Uma vez perguntaram para ele qual método o senhor prefere para a alfabetização de adultos. Ele falou o que dá certo, que entende a situação de cada um e atribui um método para aquela pessoa que facilite a aprendizagem dele. Não existe um método único, né? Isso é loucura completa. E para mim aqui tem uma coisa muito fundamental, que é as nossas escolas, que são muito baseadas numa ideia do século XIX de escola, não nos ensinam a esquecer. Desaprender é muito mais difícil do que aprender. Desaprender é um processo cultural.
muito mais complexo do que aprender. E desaprender é muito necessário, porque desaprender é questionar o que você está aprendendo, é não ter bases sólidas num movimento em que o mundo não tem essas bases, num movimento em que o mundo muda muito rapidamente e que você precisa desaprender que aquilo que estava posto talvez já não seja uma situação dada da mesma maneira. E curiosamente não se coloca isso. Agora, desaprender é uma condição humana, porque a máquina não desaprende, ela apaga. Ainda, né? Tem sempre um ainda problemático nessa história, mas e a diferença disso é que o desaprender é uma função de julgamento, no sentido que deixar certas coisas irem de esquecimento, desaprender aquilo, é um processo de construção e não de apagamento. Desaprender é um processo de construir e não de desconstruir. O que é diferente de borrar, o que é diferente de apagar. Apagar é um processo de desfazer. Desaprender é um processo de construção para frente, para um futuro, que articula esses tempos. Enquanto borrar é, de alguma maneira, essa presentificação. E aí ele diz, as máquinas não esquecem, elas apagam, que é completamente diferente. E aí ele segue aqui. Para inovar e evoluir, para ver o mundo de forma distinta, é necessário poder e saber esquecer. O esquecer é, portanto, um preâmbulo necessário para o humanismo digital, que está em sintonia com a indiferença que mostra a pós-fotografia como a função da mnemocine, né, da mnemotécnica, e a responsabilidade de recordar. Se a primeira revolução digital levou ao descrédito de um determinado regime de verdade, com a segunda, a tocou em um turno da memória. Então, o que é essa memória? Como ela faz? Como desaprender? Como refazer esse processo? E talvez a gente esteja nesse momento, nessa encruzilhada de questionar agora, não mais da verdade, né, que é essa primeira revolução digital, mas essa segunda agora, passando a um outro processo, aquilo que a gente já conversou, daqui a pouco já não vai ser mais possível saber se é IA, se não é, o que foi colocado, mas agora num regime específico da verdade, da memória, atingindo a construção social de um enlace de tempo, que é o processo da rememoração. Acho que essa é a grande questão. A gente já leu o segundo parágrafo aqui, só um segundo, só um segundo. Perdão, queridos. O cachorro idoso faz um pouco essa conturbação, assim. E aí,
Fontcoberta segue, né, nesse último parágrafo, que é: nesse horizonte, todavia perplexo pela distorção da verdade e da memória, temos que agradecer que selfies como o do macaco de Slater, que é o fotógrafo que estava no meio da selva e o macaco foi lá e apertou o obturador e tirou a foto, que ele fala antes do capítulo, é uma foto famosa. E essa foto tem uma coisa muito curiosa, porque ela gerou um debate sobre direito de imagem, se o direito de imagem era do fotógrafo ou não. E, curiosamente, nos Estados Unidos ele perdeu, porque a lei americana diz que, a lei dos Estados Unidos diz que você tem que fazer a ação para ter o direito de autoria, que é uma ideia completamente absurda. Mas ele perdeu, assim, o direito. E aí ele recorreu na Inglaterra, e na Inglaterra ele ganhou, porque na Inglaterra a ideia de criação é a ideia de concepção da imagem. E já que ele posicionou a câmera, mediu tudo e etc., quem apertou o botão não importa. E é esse macaco que ficou famoso que ele está citando aqui. Então, temos que agradecer o selfie, como do macaco de Slater, nos ajudam a entender a pós-fotografia como uma prática que se apodera do imaginário, dominado pela propaganda, a indústria e dos meios de consumo. A avalanche de imagens seguirá avassaladora através de nós, assim. E talvez pronto para plantearmos a convivência de manusear câmeras espirituais, mesmo que, quiçá, se manejem-se por si solas, ou nós a manejemos. Ou ambos, nos fundiremos a um manejo comum. Já digo um pouco o que é isso que ele está dizendo. E nos perguntaremos se esses cenários são desejáveis. E é aqui onde a pós-fotografia se constrói como um corpo crítico e útil para abordar essas questões. Definir o horizonte no qual desejamos instalar-nos ou preparar antídotos contra os perigos, tentar evitar. O que ele está colocando aqui que é muito fundamental? Está dizendo o seguinte: a questão está posta. Quais questões? Um número completamente avassalador de imagens. Por exemplo, se você pega uma fotógrafa espanhola que eu gosto muito, chamada Penélope Umbrico. A Penélope tem uma produção bonita chamado Sunsets from Flickr. E aí, basicamente, ela estava numa praia da Espanha, aí foi tirar uma foto do pôr do sol, deu uma meia hora nela, e ela falou: pô, quantas imagens tem com a hashtag Sunset no Flickr? Porque isso a gente está falando de 2003, ainda era pré-smartphone. E aí ela vai fazendo a atualização disso. Então ela pega todas essas imagens, se imprime pequenininho e põe nas galerias. E o título da obra é justamente essas imagens do Flickr, só que ela coloca um número. E aí de um ano para o outro tem assim 1.300.000, 2.900.000, 4 milhões e sei lá o quanto, etc. O último ano que ela fez, que eu acho que é 2009, que ainda os smartphones não eram popularizados, ou sequer existiam, assim, nessa dimensão, eu acho que tem 8 milhões de imagens. Se você entra hoje no Instagram e digita a palavra pôr do sol só em inglês, só a versão inglesa, sem considerar as outras línguas, tem 320 milhões. Então, assim, em 15 anos, passou de 8 milhões de possibilidades na rede, que era a mais comum para a época, para hoje de 320. Isso fora a quantidade de fotos que não são registradas com essa hashtag e tudo mais. Então, assim, o volume de imagens que vemos é algo posto. Ele não vai diminuir, não vai cessar.
A segunda coisa é que o processo de criação de memória vai ser cada vez mais questionado, tanto no processo da resistência daquilo, quanto no processo de entender possibilidades narrativas. Porque meio que agora vai ser obrigatório entender essas possibilidades criativas, senão é impossível jogar. Você pode deixar o jogo te levar, como sempre, ele sempre vai poder fazer isso. Mas, em algum momento, isso vai ficar estranho. E nessa encruzilhada entre a verdade e a memória, o poder de criação da verdade e o poder de construção da memória do artefato, das imagens técnicas, é que a gente precisa tentar entender para onde a gente quer ir. E o que o Foncoberto está colocando aqui, que é uma coisa muito pós-moderna e necessária, a gente não precisa saber para onde ir. A gente tem que questionar para onde a gente está indo e, a partir dessas questões, ver se é possível direcionar esse rio para um lugar que a gente gostaria que fosse. Sendo bem honesto com vocês, é uma briga perdida, né? Mas, como diria José Pepe Mujica, só perde quem para de lutar, né? Assim, não tem jeito. Mas o prognóstico não é dos mais positivos, não, assim. Não mesmo, não mesmo. E aí eu acho que nesse capítulo a gente pode ter essa brincadeira se estamos mais para monos ou mais para fotógrafos. E eu vou te dizer que todos nós, assim, estamos mais para monos, assim. E mesmo pessoas que estudam, e isso é assustador. Desculpa dizer isso mais abertamente, mas a quantidade de pessoas que eu vejo que estudam imagem e que não reflexionam sobre a imagem, porque eu entendo que o grande público não faça isso, porque é um projeto educacional que não leva as pessoas a isso. A imagem não é debatida nas escolas. Então, ok. Agora, me assusta, de vez em quando eu entro nos congressos que eu vejo a pessoa com formação acadêmica, às vezes, doutorado e tudo mais, e vai discutir a imagem e você fala, meu santo Deus, ela está discutindo a imagem como verdade. Ela está discutindo a imagem como um processo de recorte do tempo, que é, no mínimo, bastante assustador, assim. E isso acontece, assim, com uma frequência gigante. Mas estamos aqui no universo das imagens técnicas, tentando dialogar questões distintas, assim. Acho que é um pouco por aí. Questões, meu povo, possibilidades, desesperos, angústias. Nada declara. Vamos fazer o seguinte, então. Vou acrescentar Betânia e Mariana lá no grupo. Deixa eu pegar o telefone de vocês aqui para não perder esse chatzinho. Vou já colocar em outra aba aqui para. Pronto, já foi. E daqui 15 dias. Ah, tem coisas aqui. Mas, enfim, daqui 15 dias a gente lê o Vidas da Imagem, que é o próximo capítulo, né? Eu acho que esse é curtinho, dá para fazer 2 na próxima semana. Então preparem os próximos 2 capítulos, assim, que é o Vida da Imagem e a Dança Sélfica. Esse é maravilhoso.
Esse é muito maravilhoso, assim. Então preparem os próximos 2 capítulos para daqui 15 dias, né? Para daqui 15 dias, que dá tempo de fazer 2. A Camila colocou boa sorte com o Causito, obrigado. Estamos aqui na função. E Beatriz coloca, adorei muito todas as reflexões de hoje, mas confesso que fiquei esperando o momento em que iríamos falar sobre o nosso trabalho. Ficamos de ver umas referências hoje, não foi? Acho que fica para a próxima, eu vou ficar esperando. Vamos combinar no próximo, e aí vou colocar lá no grupo para vocês ficarem à vontade. Ao invés de começar com o que a gente conversou no WhatsApp do grupo, a gente começa vendo os próprios trabalhos, se alguém quiser mostrar, e dialogando com referência aos textos que a gente está lendo. Pode ser, Beatriz? Eu acho interessante essa ideia. Diga, Camila, diga. Esses trabalhos, eu lembro que você tinha comentado na aula passada, no encontro passado, né, na semana retrasada, mas eu não lembro exatamente como é que ficou combinado que seria isso, essa produção de imagens. Isso é bom para falar para Mariana e para Betânia também. A gente está tentando viabilizar uma exposição do grupo. Isso vai ser para o ano que vem, muito provavelmente. Então fiquem à vontade para ir produzindo e chegando, mas o tema central é a palavra e a imagem. Esse é o tema central, assim, desse debate. E aí, esse é um projeto de extensão que conta com bolsistas, né? E aí os bolsistas ficaram de me entregar a produção em final de agosto, que é agora, que é hoje, mas pode atrasar um pouco, pelo jeito, e final de setembro. Então, 2 produções baseado nessa ideia. Eu acho que daqui 15 dias, se vocês quiserem trazer alguma produção, acho interessante até para a gente dialogar. Eu tenho coisas também, assim. E a Beatriz eu acho ótimo, queria muito ver alguma das referências para começar a ter algumas ideias sobre. Ah, também é verdade, perdão. Eu fiquei de passar algumas referências, né? Então, no próximo encontro a gente começa falando das referências, dessa relação da imagem e palavra, e vocês também mostram ideias ou material que estão produzindo dentro desse universo. Maravilha. Eu vou pôr isso tudo lá no grupo só para deixar o combinado mais explícito. E é isso. Nos encontramos daqui 15 dias, então. Maravilha, meu povo. Obrigado super por hoje, assim. Espero que tenha valido a pena para vocês. E nos vemos em breve, então. Se cuidem Maravilha. aí. Obrigada, Dayane. Bom final de semana. Tchau, Bom final de tchau. Para vocês também. semana. Tchau.